Então, olá pessoal, hoje dando sequência ao conteúdo da aula passada, onde nós já estávamos falando a respeito do sistema reprodutor, fizemos uma introdução ao conteúdo, né? Falando um pouquinho das células reprodutivas, hoje vamos falar da importância da reprodução, continuaremos falando das células reprodutivas e vocês irão apresentar ainda o histórico sobre o seu nascimento, para quem ainda não fez. Então, o que nós temos nessa atividade? Que a reprodução ou a origem, o início de uma nova vida, ela acontece vinda de duas células. O ovócito ou óvulo feminino, que carrega 23 cromossomos, que é a metade da informação genética do indivíduo está presente nessa célula, mais 23 cromossomos vindo do espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina. Dessa união, dessa fusão dessas duas células, vai ocorrer a formação da célula ovo com 46 cromossomos. Então, é necessário a participação de cada uma das células para gerar um novo ser, tá? Na imagem seguinte, a gente vai ter que entender que tudo começa com a puberdade. Então, se nas espécies os indivíduos precisam da fecundação para gerar uma nova vida, essa nova vida ela vai acontecer através de modificações, mudanças que acontecem tanto no corpo feminino quanto no corpo masculino, para que o organismo esteja preparado para gerar uma nova vida. E aí, lá no livro, na página 203, tem um recorte de um fragmento do diário da Anne Frank, que é uma menina que morreu com 15 anos de idade num campo de concentração. E ela fala das descobertas que estavam acontecendo com o corpo dela nessa fase da puberdade. Então, o que é a puberdade? É essa fase de mudanças pelas quais vocês estão passando. Mudanças tanto físicas quanto psicológicas. Se vocês olharem nas suas fotos de hoje com as fotos de quando você era bebê, aconteceram muitas, ou mesmo na infância, aconteceram muitas mudanças, tanto psicológicas quanto físicas. Então, é claro que vocês estão percebendo as mudanças acontecendo dia após dia no organismo de vocês. E mudanças, a gente chama essa fase de puberdade, que significa um conjunto de alterações físicas e psicológicas que acontecem na vida dos rapazes e das meninas e marcam o início de uma etapa muito importante, a adolescência, tá? Então, quando você tinha uma determinada idade, lá com seus 9, 10 anos, como que o seu corpo se comportava? E as mudanças que estão acontecendo, né? Tanto na parte psicológica quanto na parte física, para preparar o organismo para o processo da reprodução, da fecundação. Na espécie animal, isso também acontece. Vocês lembram que ano passado a gente estudou os animais e vimos que os animais passam por fases, por etapas, onde é necessário o encontro das células, né, na reprodução, como a gente tem no caso da reprodução sexuada, e precisa de dois indivíduos, do macho e fêmea, com a participação de seus gametas, de suas células reprodutivas, para dar origem a um novo indivíduo, né? E esse novo indivíduo vai passar por etapas, por mudanças até a fase adulta, até as células do seu corpo estarem maduras para essa nova etapa. O mesmo acontece com as plantas. As plantas também têm uma etapa de preparação, de amadurecimento das suas células reprodutivas, para daí ocorrer então a formação de um novo indivíduo. E nós temos também que, lá no livro ele vai mostrar a célula reprodutora masculina, nós iremos falar também da feminina, e vamos falar das estruturas dos órgãos que formam cada sistema reprodutor, mostrando que aqui estão contidos 23 cromossomos que nós falamos no slide anterior, né, dentro do núcleo, e que essa célula é formada por uma cabeça, por uma peça intermediária e por uma cauda. E nessa cauda aqui, ela vai fazer a vibração dessa célula para que ela consiga, dentro do corpo feminino, encontrar o ovócito, que é a célula reprodutora feminina. Na atividade, vocês terão como exercício responder a página 205, tem uma pergunta, página 207 também, faz essas duas atividades no caderno,
continuam apresentando histórico ainda, os alunos que não apresentaram, e aí na aula que vem nós vamos tirando as dúvidas, vamos conversando. Esses sistemas eles são bem amplos, a gente tem bastante coisa para conversar, e aí nós vamos falando na aula online.